que não é. Mas você vai fazer uma piada, porque já aconteceram vários casos. Então, assim, a piada, a preocupação majoritária é ser engraçada, cara. Se puder informar, beleza, mas eu acho que o comediante de verdade, ele não se preocupa com isso, cara. Se preocupa em ser engraçado. Eu acho que é o que o Léo falou, né? A gente não tem que levar o comediante a sério. Sério, pelo amor de Deus. É piada, pô. O cara pagou pra ir num show do Léo Lins, quer sair de lá todo incomodado ali, porque o cara falou um absurdo ali. Eu, por exemplo... é piada, caralho. Eu gosto muito de assistir stand-up americano. Né? E é legal que nos Estados Unidos tem um stand-up nichados. E eu acho muito legal. Sim. Por exemplo, não sei se você já viu, eu esqueci o nome desse cara. Tem um cara que ele é engenheiro e ele faz stand-up usando PowerPoint. Já viu esse cara? Não. É muito bom. Então ele mostra uns gráficos, uns círculos de intersecção. Então ele é engenheiro e então é nichado. Se o cara não tiver uma certa inteligência, ele não entende. E eu acho muito, muito engraçado os stand-ups americanos, muito bons. E um do motivo de eles serem bons, não sei se você concorda com isso, é que o cara lá ele pode falar o que ele quiser. Tem isso, tem porque eles fazem há mais tempo e porque o stand-up é uma arte que vem de lá, né? O stand-up vem de lá, assim, eu não sei que ano começa, mas essa discussão que a gente tá tendo agora, cara, tinha nos anos 60 com Lenny Bruce, que pra muitos é o cara que é o pai do stand-up moderno, que ele, cara, foi preso, velho, porque ele falava fuck. Nossa. Entendeu? Caraca. E ele era um cara bem, bem malucão, assim, era, tipo, usava droga e tal, mas era um cara que brigou por liberdade de expressão, e ele é a grande referência do stand-up moderno, assim. E essa discussão que a gente tem hoje, claro, hoje a ideologia woke está espalhada no mundo, né? Nos Estados Unidos teve o especial de Dave Chappelle, que ele fazia piadas com transgêneros, e aí o pessoal da Netflix queria se juntar para proibir, para boicotar, o pessoal ameaçando fazer greve e tal, só que lá os caras bancam porque tem um mercado que consome, aí você vai ver eu acho que se fala Rotten Tomatoes, não sei como é que fala a pronúncia certa, que é o tomatômetro, né, que eles avaliam lá, os caras estavam lá, a crítica, tipo, péssima avaliação do especial de Dave Chappelle, mas quando pegava o público, o pessoal lá em cima, a avaliação. Visualização bombando. Por quê? As pessoas entendem o valor da comédia, as pessoas consomem muito comédia stand-up, comédia stand-up no Brasil ainda não é uma coisa tão popular assim quanto se imagina. E também porque os caras são bons, né? Os caras são peritos na parada. Aqui no Brasil, as pessoas, sei lá, se você vai tirar... E aí não quero pegar no pé, não. É minha opinião sincera e honesta mesmo. Você pega a Bruna Luiz, cara... por mais que ela seja um sucesso comercial, porque ela vende muito, ela é muito competente nisso de ter um público, de formar uma galera, assim, é ruim, cara. Pô, eu não acredito. No pé, velho. Ela é boa. Você acha? Dela. Eu gosto. Eu acho que eu ela acho era boa, só não acho ela boa comediante. Mas ela era boa comediante, eu gostava dela. Eu vi ela no começo. Mas ela era boa comediante quando ela era feia. Ela era feia antigamente. Ela era feia? Ela era feinha. Não tem jeito, não tem? Aí ela começou a fazer umas academias e tal, ficou gostosona, mas ela era feinha. Quando ela era feinha, ela tinha as histórias dela, as capengadas dela, então era engraçado. Pô, mas não tem essa parada do comediante ter que ser mais... Com todo respeito. O comediante tem que ser mais feio, não, porque você ia pegar... É mais engraçado? Não, pô, Você pega, por exemplo, o Chicanísio, que era a referência mais antiga que eu me lembro de humor aqui no Brasil. O Chicanísio, os personagens dele, mano, era tosco de feio. Ele se maquiar pra ficar feio, eu acho que era pra ficar engraçado. Sim. Então, acho que tem uma associação do cara ter alguma, vamos falar, diferença visual ali. Isso causa uma certa... Pô, cara engraçado, sabe? O que ele quer estar perguntando, na verdade, é se você, Valeu, o fato de você ser feio te ajuda. Tô brincando, cara. É que ele é educado. Eu senti com todo Ele é respeito. educado. Porque ele falou, pô, você é engraçado pra caramba, cara. Mas todo comediante deveria ser como você. Comparação aqui com o Chicanísio e tudo mais, pô. Não, comparado com o Chico Anísio, eu sou um galã. Só não foi pior do Léo falar, né? Que a Bruna Luiz parou de ficar engraçada depois que ficou bonita. Quando né? ela era Porra, feia, ela velho. era mais engraçada. Então, só que o stand-up não tem essa necessidade de caricatura, porque o stand-up é cara limpa. Você tá entendendo? Então é o texto. O que eu acho fantástico do stand-up, eu gosto de todo tipo de comédia, tá? Eu gosto de sketch, eu gosto de South Park, que é animação, eu gosto de... Pô, já vi uns cortes do SNL, eu gosto do fritado e gosto do roast, que é a versão americana. Sim. Então, assim, eu acho que comédia você tem que fazer em vários formatos, sabe? Eu gosto de paródia, eu fiz a paródia aqui, eu gosto de tudo, de que é engraçado. Só que o stand-up, ele tem uma coisa legal, cara, que
por ser cara limpa, você depende muito do texto. E aí vai minha crítica pra comédia brasileira. Eu não gosto quando... E isso acontece nos Estados Unidos também, tá? Quando nicha demais... o cara ele faz comédia sobre o crossfit. Aí vai todo mundo que é crossfiteiro, mas você vai ver o texto do cara, não é engraçado. Mas, pô, pro público isso tá tanto faz, porque as pessoas se identificam. Mas pra mim, que amo comédia, além de ser comediante, eu não tô cagando regra, entendeu? Eu tô botando a visão de alguém que é apaixonado por algo. Sim. Entendeu? Tipo, a minha visão romântica, pô. De certa forma. Mas, por exemplo, você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, obviamente. Já. Então, por exemplo, o Chris Rock era um cara que veio lá da periferia, fudido e tal, não sei o quê. Então ele contava as histórias dele, era engraçado pra caramba. E aí ele ficou rico. Aí ele fez filme, o cara, uma fortuna. E aí ele fez um especial de comédia, que é mais ou menos como o Danilo Gentili. O Danilo Gentili fazia stand-up e tal, aí ficou rico pra caramba, ele deu uma afastada e depois voltou. Sim. Quando o Chris Rock volta, aí ele começa o especial dele assim. Então, gente, sabe quando vocês estão num jatinho particular, transando com 2 russas? Entendeu? Porque agora ele é rico, então ele voa de jato particular e pega umas gostosas. Concorda que não é a mesma graça? Ele consegue fazer piada, mas o cara ferrado não tem mais graça, o cara ferrado? Chris Rock continua sendo engraçado, mesmo rico e bem sucedido. Por quê? Porque a diferença está no texto. Ele é o cara que... Você vê o especial dele na Netflix, ele é um astro mundial, tá? No mundo todo mundo conhece Chris Rock. Só que ele vai lá no Comedy Club americano, no Comedy Cellar, e vai lá que é como o My Fuck aqui, sei lá, pra 70, 80 pessoas, e vai lá sem avisar ninguém, testar piadas novas, ele trabalha o texto. Caraca, entendi. Então, ele é um perito da parada. Então, a fama por si só não o prejudica. Ele não faz atalhos até hoje, ele continua fazendo... Isso. E aqui... Mas muda as piadas, ele tem que fazer outras piadas. Ele não é mais o ferrado. Muda, mas ele vai ter uma experiência sobre outras coisas. Por exemplo, ele fala, tem uma piada dele que é muito boa, que todo mundo, que viralizou aí todo mundo no corte. Ele fala que ele era rico, que ele morava numa mansão que morava Jay-Z, outra pessoa bem-sucedida negra, outra pessoa bem-sucedida dele, e o vizinho dele que era branco. Sabe o que é que o vizinho branco dele fazia? Era dentista. Ele falou, pô, pra um negro morar aqui, ele teria que inventar o dente. O branco basta ser dentista. Então, assim, ele pega situações que mudam e continua sendo bom. E que ele não vai falar só de... que o stand-up brasileiro tem muito isso, sabe? O dia que eu saí pra conhecer fulano de tal, o dia que eu conheci Neymar, o dia que eu... É um storytelling que é muito batido. E não visões que o cara tem sobre determinadas situações, sobre determinados pontos, sobre determinados assuntos, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a comédia brasileira... Porém, tem bons comediantes aqui. Eu acho que tá surgindo uma geração nova. Eu fiz um quadro no Caverna do Ogro, que é de zoeira. Tem o Kill Tony, que é um quadro americano que os caras fazem uma bancada, chamam comediantes pra se apresentar e ficam zoando. Aí eu peguei e criei o Deuses do stand-up, que é baseado neles, e tá vindo comediantes iniciantes. No meu canal. E os caras mandam bem pra caramba, entendeu? E eu acho que tá vindo uma geração bem promissora de stand-up aí. Mas sabe? será que eles já estão começando num nível mais elevado, assim? Porque eu geralmente essa sim. galera do open mic aí, quem tá começando, manda mal pra caramba. Então, né? tem a galera... Claro, eu tô pegando um recorte dos melhores open mics até agora que apareceram lá, mas a comédia tentativa, eu acho que é natural o cara começar ruim e melhorando, assim. Sim, certamente, nos meus 5 minutos, eu não era tão desenvolto, não tinha piadas tão boas quanto agora. Só que eu já tinha algumas que eram promissoras, sabe? Tem piadas que eu comecei a escrever, eu uso até hoje. Você é a favor das piadas racistas? Você acha que tem que ter piada... Porque, aliás, é uma coisa que eu queria a definição. Porque, por exemplo, tem piadas que eu já ouvi, que a gente pode considerar piadas racistas, que são engraçadíssimas. Tem uma piada, por exemplo, que eu ouvi eu gosto muito daquele Eu, a Patroa e as Crianças. Sim. Que, aliás, é um sitcom de negros. E aí tem um episódio que a mulher do Caio lá pede pra ele ir fazer o exame de próstata. Sim. E ele não quer ir fazer. Ele fala, não, você tem que fazer, que já tá com 2 anos. Ele, não vou fazer. Ela, você tem que fazer, você tem que parar de preconceito, você tem que fazer, não sei o quê. Aí ela chega pra ele, você sabia que os homens negros, eles têm 3 vezes mais câncer de próstata que os brancos? Ele, claro, porque a gente se recusa 3 vezes mais. Entendeu? Eu achei engraçadíssima. E é uma piada que você pode considerar racista. Mas é uma piada. É uma piada. Agora, eu ouvi uma, por exemplo, de um humorista negro no Brasil. Eu esqueci o nome dele, ele tem um nome bem... Eu sei quem é, mas ele tem um nome bem diferentão.
E aí ele conta uma história que ele sonhou que ele ficou branco. Né? Ele falou, eu sonhei que eu era branco e tal, aí eu acordei, olhei e falei, ai, voltei a ser preto, graças a Deus. Tipo, não é piada isso aí, isso é só racismo. Concorda? Você fala assim, agora, a mesma coisa que você fala, graças a Deus que eu sou negro, ou graças a Deus que eu sou branco, isso pra mim é só, não tem a piada, concorda? Não, eu acho que é uma piada. Pode não ser uma piada boa, mas é uma piada. Não importa, a piada de Michael Kyle é uma piada, é engraçada. Essa piada que você falou... Tem um setup, tem um punch, essa não tem nada. Só que é complicado. Piada ruim. É complicado, porque às vezes você tira pelo contexto, certo? Tem piada que é mais... Porque um dos motivos que o pessoal usa pra cancelar é dizer, ó, essa piada não tem graça. Só que como comediante eu sei que muita coisa eu vou testar. Tentativa, eu só vou saber se é engraçado quando eu lançar. Eu vou ver a resposta do público. Claro que eu tenho uma... talvez... Eu acho que esse caminho dá. Mas ainda assim é uma intuição. Só vai ser comprovado quando eu testar. Sim. Então, assim, eu não posso ter porque já usaram a mesma coisa pra mim. A gente fez um quadro... Pô, é claro que não tem um setup e o punch claro, mas dá pra ver que é uma sátira. A gente... Uma das vezes que a gente foi cancelado foi lá porque no quadro... Porra, não tem o Vô no Vô? Sim. A gente fez um com as mulheres da comédia, só que o nosso é você assediaria ou não assediaria. Tá vendo? Você riu. Foi feito propositalmente pra rir. É difícil você achar o setup e o punch dela, porque não tá num formato de um one-liner, por exemplo. Sim. Mas é um quadro satírico. É claro que foi escrito... Pô, quem vai assediar não vai anunciar. Não vai fazer isso no canal no YouTube. Uhum. E das justificativas que deram foi falar assim, ó, não, isso não é piada. Aí a cena de comédia fez logo a cena que é lacradora, né, que não gosta da gente, aí fez logo lá um escândalo, aí postaram uma produtora de comédia bem medíocre, postou lá, precisamos proteger as mulheres na comédia, como se eu fosse um assediador. Como se eu fosse uma pessoa que oferece de fato risco às mulheres. Aí imagina assim, claro que eu tento sempre levar pra comédia, sabe? Mas se eu quisesse ficar puto, eu teria razão, porque eu sou um cara que sou pai, eu sou casado, eu sou algo mais além do comediante. Mas a máscara do comediante é sempre superior. Então, assim, peraí que eu vou ao invés de escrever um texto dando lição de moral neles, porque estão me acusando de assediador, porque claramente uma piada, eu vou sacanear mais, e foi o que eu fiz. Lógico. E foi o que eu fiz. Mais isso aí, vou dobrar a aposta. Mas assim, foi usado pra mim. Que eu acredito, eu tenho plena convicção que eu sou um bom comediante. Sacou? Mas é a mesma justificativa, assim. Esse tipo de... Eu vejo a comédia negra no Brasil, já que você falou, é muito militante. Da mesma forma que a comédia feminina é muito militante. Uhum. Pô, cara, se você acha a mulher sem graça... Não, eu não acho mulher sem graça pelo fato de ser mulher. Mas eu não vejo em cima do palco, aqui no Brasil, geralmente, uma mulher fazendo stand-up. Eu vejo uma feminista fazendo stand-up. Sim. Eu vejo um arquétipo da feminista, que tá macho escroto. Tá bom, se você fizer uma piada boa... Eu ainda vou dizer, tá, essa piada é lacradora, mas é boa, é engraçada, não importa. O meu objetivo é o riso. Só que na maioria das vezes não é boa porque a prioridade não é o riso, a prioridade é deixar a lição de moral. Mas só o fato de você usar o termo, porque eu vejo o stand-up negro, já não é racismo? Porque quando eu vejo lá um japonês fazendo o stand-up, eu não falo, o stand-up é asiático. Stand-up é stand-up. Interessa qual é a cor que você tem quando você tá fazendo stand-up? Então, eu acho que não é racismo. Eu acho que a gente pode cair num problema que... como o pessoal do lacrador vê preconceito em tudo, o pessoal do outro lado acaba vendo lacração em tudo. Sim. Quando eu chamo também comédia negra americana, por quê? Porque vai ter influência por exemplo, o cara vai falar, por exemplo, vai ter influência do hip hop, vai ter influência de onde o cara veio. O comediante negro lá fala um pouco diferente do comediante americano. Sim. Então, assim como eu falar que tem a cultura negra, é a mesma coisa dizer, não tem cultura negra, tem só cultura. Não, tem cultura negra, tem cultura asiática, tem cultura tal. Eu acho que vira lacração. Você fica claro, cara, o texto do cara vai ser ruim quando o propósito é mais dar lição de moral do que fazer a piada. Uhum. Entendeu? Que é o exemplo daquele merda, daquele Santinelli, que você vê que esse cara é ruim, esse cara é muito ruim de texto. Abriu uma porta que não deveria ter aberto. Hein? Sério? Assim, eu nunca vi esse cara fazer uma piada. Aí tá, por exemplo, tem gente, sei lá, o Gregório. Fala, o Gregório é humorista. Cara, quando eu vejo o Gregório, me dá depressão. Juro pra você, é um cara que, só de você ver ele, você fica deprimido. Sério, do Greg News, assim? Eu nunca vi ele fazer uma piada. Como que esse cara é humorista? Então, você entendeu? Eu mesmo, esse Sentinela, ele já fez alguma piada? Eu nunca vi ele fazer uma piada. As piadas de Gregório do Viver não me agradam, mas são piadas que eu vejo. Eu ainda vejo piada.
Santinelli, eu já tenho essa dificuldade, não vejo piada. Eu vejo só um cara ressentido, com a galera ressentida, se reunindo pelo ressentimento. É só isso que eu vejo. Porque ele não tem habilidade pra escrever. Lá fica Vale. Bolsonaro. Pô, primeira coisa, Santinelli, solta essa língua aí que ela tá presa, irmão. Eu gostei quando vocês foram lá de como é que chama o cara Capitão lá? Capitão Pátria. Eu achei legal que deu uma confusão, isso que eu acho bacana. Que se a gente não veio aqui pra bater em ninguém, mas também não veio pra apanhar. Pô, é exatamente isso. Exatamente. Mas isso aí é quando você vai pra um debate, assim, até porque era uma piada fazendo piada em cima de outra piada, enfim. A gente até falou, ele já falou assim, não, eu acho que eu não fui tão assertivo na minha posição, mas a minha intenção era fazer uma piada. E é como você vai pra um debate, pô, a gente tá debatendo alguma coisa aqui, o cara fala, não, vamos partir pros tapas. É. Não, a regra não é essa, a regra é na piada. Faz uma piada melhor do que a minha, né? Me tira na moral. Sim, é isso que sim. tem que acontecer num show de humor. Piada, igual desse cara que falou que sonhou lá. Eu esqueci, o cara tem um nome estranho, mas ele é até engraçado. Que ele falou assim, sonhei que era branco, aí vi que acordei e tava negro, graças a Deus. Pra mim, isso não é piada. Mas eu entendo a ressalva do Cassius de se usar isso pra cancelar. Eu não quero que ele não... Mesmo que ele não queira fazer piada. Eu defendo o direito dele de falar isso. Sim. E ainda mais, se você tá na TV, eu entendo que tem as restrições da TV. Agora, você querer processar alguém, a pessoa que tá no show, e só foi lá quem pagou, isso pra mim tinha que estar na legislação. Que esse cara tinha que ter direito de falar tudo que ele quisesse. Sim. Quem não gostou, que não vá no show e tipo acabou. a tribuna, assim.